Olha, depois que eu li a respeito dessa mentalidade, muita coisa mudou na minha vida. Seja bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal, meu nome é Walter, sou escritor do livro Nada Além de Constância, onde eu conto a minha trajetória de 10 anos, desde quando eu comecei a praticar esportes para mudar meus hábitos de vida, até o dia que eu cruzei a linha de chegada da primeira e histórica maratona olímpica entre amadores nas Olimpíadas de Paris em 2024. Lá no meu Instagram, @WalterVerhu, você consegue ver toda a minha rotina, conteúdos de mentalidade, conteúdos de corrida. E aqui nesse canal eu vou trazer mais reflexões das quais eu não consigo me aprofundar tanto no Instagram, afinal lá os vídeos são um pouquinho mais curtos, e então eu trago esses conteúdos que são um pouquinho mais densos pra cá. E para esse vídeo eu trouxe uma mentalidade que eu vi no Instagram de um escritor best-seller pelo New York Times chamado Sahil Bloom, que fala sobre a mentalidade do barco vazio. Eu não sei se você conhece, mas quando eu vi o post do Sahil, eu deixei ele salvo numa pastinha que eu tenho de inspirações e falei um dia eu quero gravar um vídeo a respeito disso, porque ele merece ser ouvido por mais pessoas em outras línguas. Então eu resolvi gravar esse vídeo um pouco mais completo, já fiz um conteúdo sobre ele no meu Instagram, mas de uma forma mais enxuta, a respeito da mentalidade do barco vazio. E a parábola por trás dessa mentalidade é a de que um monge havia ido meditar num lago tranquilo com o seu barquinho. Ele levou um barquinho de madeira pequenininho para o meio de um lago calmo para fazer a sua meditação diária. E lá, de olhos fechados, enquanto ele meditava, ele sente algo bater no barco dele, como se um outro barco tivesse colidido com o barco dele. E naquele momento, sem nem abrir os olhos, ele começa a pensar sobre por que alguém faria isso, né? Por que alguém atrapalharia a meditação dele, por que alguém gostaria de simplesmente interromper a prática dele, de perturbá-lo. E então ele resolve abrir os olhos para confrontar a pessoa que havia feito isso, e quando ele olha para o lado, ele simplesmente se depara com um barco em que não havia ninguém. O que acontece foi que esse barco deve ter sido levado pelas águas do lago e a deriva acabou encostando no barco do monge. Naquele momento, toda a angústia, toda a raiva, todo aquele sentimento negativo que ele tinha nutrido já para confrontar quem pudesse ter feito aquilo com ele, simplesmente vai embora, simplesmente some. Afinal, você não pode ficar com raiva de um barco vazio, concorda? E isso me fez pensar bastante, porque quantas vezes a gente se irrita, se estressa, fica angustiado por situações das quais aconteceram por um mero acaso. A gente, na verdade, não fica bravo com o barco vazio. A gente não fica bravo com aquela situação. A gente fica bravo por achar que alguém deliberadamente quis nos ferir, quis nos machucar, quando simplesmente isso aconteceu por uma circunstância de algum objeto que estava flutuando aí no mar da vida e bate no nosso barco. E essa mentalidade me fez pensar bastante sobre diversas situações das quais eu sempre quis achar um culpado, sempre quis achar alguém que, poxa, tenho certeza que aquela pessoa que armou isso pra mim, tenho certeza que fulano de tal deve estar pensando isso de mim, quando na verdade não tem nada acontecendo. São só situações corriqueiras, são só situações do acaso que nos perturbam porque a gente sempre acha que tem alguém fazendo isso contra nós. A partir do momento que você entende essa mentalidade, e entende que na vida a gente vai passar por inúmeras situações socialmente ou pelo nosso ambiente que a gente convive, ou até mesmo questões internas, essas situações elas são meros acasos, meros objetos flutuantes. Nunca há uma intenção de te ferir na maioria delas. Não vou dizer que em alguma situação específica pode ser que aconteça realmente de ter alguém querendo te machucar. Mas eu garanto, e eu já busquei depois que eu entendi essa mentalidade, imaginar se naquela situação havia alguém. E na maioria das vezes eu entendi que não. Era simplesmente eu me estressando com coisas cotidianas, com coisas da vida
que podem acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. A mentalidade do barco vazio traz essa reflexão de que a gente pode assumir o controle do nosso barco. E a partir do momento que a gente faz isso, todas as colisões que acontecem nele já não nos tiram do nosso foco, do nosso centro. E isso faz com que a gente comece a levar a vida não só de uma forma mais leve, mas sem distrações, em prol daquilo que você realmente está buscando, do porquê que você saiu para meditar, do porquê que você saiu para fazer determinada coisa, e em vez de tentar lidar com situações que podem vir a atrapalhar um pouco o seu caminho, você simplesmente entende que faz parte do processo, faz parte da sua jornada enfrentar algumas situações adversas e que a maioria delas não foi feita por alguém, são só apenas circunstâncias da vida. Da próxima vez que você se encontrar numa situação assim e algum sentimento negativo começar a surgir dentro de você, pense nisso. Pense, será que eu não estou me estressando somente com um barco vazio? Essa é a mentalidade que o Sahil Bloom quis trazer com esse conteúdo, que eu achei fantástico e que inclusive ele já levou para algumas palestras dele e que eu fiz questão de fazer um vídeo, né, o primeiro vídeo aqui desse canal, porque realmente, diante de tantas situações que podem acontecer no nosso dia a dia, que podem nos estressar, nos tirar do nosso caminho, a maioria delas, com certeza, não foi intencional de te ferir, não teve essa intencionalidade. Elas simplesmente aconteceram e faz parte da vida. Certo? Então, essa é uma das histórias, uma das mentalidades que eu quero trazer aqui com mais clareza, com mais conteúdo e também buscar um debate, né? Aqui nos comentários eu acredito que a gente consiga falar mais a respeito disso. Eu quero que você comente sobre o que você acha dessa, vamos colocar assim, dessa parábola, dessa história e como você enfrenta situações como essas. Se você já tinha parado para pensar que muitas dessas situações não têm a ver com você, que são simplesmente circunstanciais. E para que você não perca nenhum desses vídeos, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui nesse canal. Não vou prometer aqui um vídeo a cada semana, ou, né, não vou ter uma agenda de conteúdos, mas sempre que houver um conteúdo novo, com certeza vai ser um conteúdo que vai te fazer pensar, vai te fazer refletir, que vai gerar uma provocação aí, para que você se torne, claro, uma pessoa, essa é a minha intenção, cada vez melhor. É isso. Se você curtiu, não se esquece de deixar o curtir aqui também, quero saber se esse vídeo te impactou de alguma forma e a gente se vê então no próximo vídeo. Vou deixar na descrição aqui o link tanto do meu livro quanto da Runner Shop para você entrar lá, conhecer também minha loja de artigos esportivos para corredores. Se você não me conhecia ainda, caiu aqui, né? Tem o meu Instagram também, @ValterVerhu. Entra lá para a gente manter esse contato. Fechou? Um forte abraço, te vejo então numa próxima oportunidade. Até mais.